Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Leandro, faço parte do Grupo Espírita Lar da Caridade aqui de Porto Alegre. E para a palestra de hoje, trouxe um assunto, volta e meia, nos aparece dentro de conversas. Estamos falando da velhice. É uma condição natural que todos nós, desde que nascemos até o momento de nosso desencarne, nós envelhecemos. Algumas vezes, dentro de algumas encarnações, desencarnamos mais cedo, mas o corpo físico não deixou de envelhecer. Outras vezes temos vidas mais extensas, onde encontramos e chegamos ao momento da velhice física. Vamos então, partindo desse princípio de que envelhecemos, e vamos tratar sobre o assunto velhice, vamos entender o que é velhice. Pelas denominações, seria estado ou condição de velho. Quer dizer, o tempo passou, e a pessoa ela foi envelhecendo. Idade avançada ou antiguidade. Essas são concepções que a gente encontra dentro do dicionário. E o idoso, que é ou que tem a idade avançada. E grande parte da nossa população, ela se encontra neste momento, neste presente momento, dentro dessa circunstância da vida, circunstância normal, que é você nasce, passa pelo processo da fase de criança, adolescência, adulto, chegando à fase da velhice. Por que vamos tocar nesse assunto sobre velhice? Porque percebemos que há muitas vezes um estigma, a pessoa ficou velha. E a sociedade, as famílias, as pessoas acabam começando a ignorar aqueles que envelheceram, esquecendo-se que em algum momento lá chegarão também. Como é que a gente pode como é que podemos nos denominar? Vamos pensar o seguinte: eu sou composto de quê? Alma ou espírito, perispírito e corpo material. Então eu tenho o corpo físico, este que vocês estão enxergando. Eu tenho o perispírito, que é um corpo semimaterial, que liga com o meu corpo espiritual, que é o meu espírito. Ele faz o meio de campo. Mas o que efetivamente envelhece? É o espírito? É o perispírito? Ou esse corpo físico que estamos nos utilizando agora? O que envelhece, na realidade, é o corpo físico, é a materialidade. Esse sofre a ação do tempo. Mas o que a gente percebe, é que, apesar do espírito ser eterno e nunca envelhecer, algumas vezes nós percebemos que há pessoas, apesar de ter um corpo jovem, se comportarem como se o espírito estivesse envelhecido. Conforme Tyrone Edwards, que é um teólogo norte-americano, ele nasceu em 1809 e desencarnou em 1894, ele colocou o seguinte: a idade não depende dos anos, mas sim do temperamento e da saúde. Umas pessoas já nascem velhas, outras jamais envelhecem. Aí a pergunta é: será que eu já nasci velho? Ou será que eu não estou envelhecendo? Porque tudo é uma questão mental. Tudo é uma questão de nos portarmos.
Claro que eu, hoje, Leandro, com 51 anos, eu não posso fazer e não consigo fazer determinadas coisas que eu fazia quando tinha 15, 16 anos. Ou quando tinha 18, 19, 20, 25. O meu corpo físico me impede em função do desgaste natural dos anos. Agora, o meu espírito, o meu jeito de ser, é que ele não pode envelhecer. Ele não pode parar. Ele não pode ficar travado no tempo. Ou achando que já está no processo de morte. André Maurois colocou o seguinte: o verdadeiro mal da velhice não é o enfraquecimento do corpo, é a indiferença da alma. Então, quando eu espiritualmente me coloco nessa posição de velhice, eu estou efetivamente morrendo. Não só fisicamente, mas estou me colocando numa posição de morte espiritual, de envelhecimento espiritual. Mas nós temos que nos lembrar do seguinte: a vida como espíritos, ela é uma só. Em determinado momento, eu, Leandro, como espírito, estou no plano material, que nem agora. Em outro momento da minha vida como espírito, eu estarei no plano espiritual, no plano imaterial. Mas o espírito que vive de um lado e de outro, eu, Leandro, sou o mesmo nas duas situações. Não serei diferente no plano espiritual do que sou agora. Não é porque desencarno e passo ao plano espiritual que ficarei um santo. E não é porque estou no plano espiritual e volto à materialidade que também virarei um santo. Ou adquirirei consciência e farei coisas que são diferentes do que eu sou. Então tenhamos a ciência de que, como espíritos, nós temos uma única vida. Uma. Em determinados momentos eu estou ou não de um lado ou outro do véu de Ísis, do chamado véu de Ísis, né? Que é o que separa o plano material do plano espiritual. Não nos coloquemos, então, por isso, dentro das condições de velhos espirituais, né? O que envelhece, então, é o nosso corpo. O nosso espírito, ele tem que estar sempre aberto às novas experiências, né? Aberto ao ensinamento, aberto a aprender, aberto a trabalhar, né? Nós, como espíritos, jamais deixamos de aprender, de estudar, né? de adquirir conhecimento. Nós, como espíritos, temos a necessidade de viver plenamente. Temos a necessidade de amar o próximo, de ser úteis. Obedecer à lei do trabalho, que é uma das leis divinas. Nós, como espíritos, então temos a necessidade de praticar o bem e a caridade. Porque é só através da prática do bem e da caridade que nós nos sentimos bem, harmonizados com o universo que nos rodeia. Quando fugimos dessa prática do bem e da caridade, nós começamos a ter problemas. Nós começamos a nos desarmonizar. Nós começamos a entrar em processos depressivos. E esses processos, eles não são processos físicos, eles são processos espirituais. Começam no plano espiritual, no meu corpo espiritual. Né? Então, eu como espírito não posso em momento algum parar de trabalhar pelo meu próprio aperfeiçoamento, pela minha própria evolução. Né? Divaldo e Joana de Ângeles colocam a velhice da seguinte maneira. Permitam-me ler alguns trechos. A vida, para desenvolver-se, né, requer e exige energia. Então nós, para vivermos, precisamos de energia. Né? Nós nos alimentamos para alimentar o corpo físico, para que o corpo físico possa se desenvolver. Com esse desenvolvimento, crescemos
corpo físico cresce, evolui. E com o tempo, gasta-se o quantum de energia necessário e ele começa a entrar na fase da velhice. Então, o envelhecimento é o desgaste desse quantum energético, né? É um fenômeno natural que acontece com absolutamente todos. Irreversível, a idade conquista espaço no organismo humano, combalindo-lhe as forças e conduzindo à desencarnação. Lei natural. É uma lei natural. Todos nascem, crescem e morrem. Faz parte. Apesar da importância de serem preservados a juventude interior, veja, o entusiasmo pela vida, as ocasiões de prosseguir servindo e iluminando-se, isto não descarta o fenômeno da velhice. Então, apesar do espírito manter-se jovial, e hoje é muito comum nós encontrarmos pessoas, veja, com 60, 70, 80 anos, buscando aprender, praticando esporte, vivendo a vida efetivamente, né? Eles têm um espírito jovial, mas isso não impede que o corpo físico venha a sofrer os danos do tempo. Mas o espírito, que é o que importa, está jovial. Então, cada minuto que passa, adiciona consumo à máquina orgânica, impondo-te seriedade, maturidade, consciência e responsabilidade. Aqui Joana e Divaldo nos chamam a atenção para que, à medida que avançamos na nossa idade, devemos evoluir então em termos de seriedade, de maturidade, de responsabilidade, né? Devemos crescer junto com a nossa evolução espiritual. Porque sempre aprendemos. Nós, como espíritos, estamos a todo instante passando por experiências e aprendendo com elas. Algumas vezes deixamos de aprender algumas lições importantes, valiosíssimas, né? E não tratamos com a devida seriedade, maturidade e responsabilidade algumas questões. Mas é o que nos acontece. Nós devemos então acompanhar essa maturidade, essa responsabilidade que vem. Eles colocam: a velhice é a quadra abençoada da existência planetária, que nem todos têm oportunidade de alcançar. Aqui eles nos falam, efetivamente, muitos não conseguem chegar à etapa da velhice. Nossa vida é como pegarmos um trem. Pegamos o trem e há estações. Em determinadas estações sobem pessoas que viemos a conhecer, compartilhar determinada parte da jornada. Em algumas estações essas pessoas descem, até que chega um momento que também devemos descer em determinada estação, para continuarmos a nossa jornada de outra maneira, de outro meio. Por isso que muitas vezes a gente vê, muitas vezes a gente vê as pessoas revoltadas, porque foi tão jovem. Não, era o momento, era a estação que ele precisava descer. As estações que se apresentam onde que a gente deve subir, embarcar e descer, não são estações ao acaso, né? Não é, ninguém está aqui ao acaso. E a Divaldo e Joana ainda colocam: respirando e agindo, estás envelhecendo, né? Então, não adianta tratamentos, não adianta a gente tentar burlar essa lei do envelhecimento. Eles colocam: respirando e agindo, a gente envelhece. Só o fato de estarmos vivos, né, ligados ao corpo físico, o nosso corpo físico está envelhecendo. Posso passar o dia deitado numa banheira com vários cremes, eu estarei envelhecendo de uma maneira ou de outra. Vive desse modo, programando a tua terceira idade, jovialmente, a fim de não ser escolhido pela amargura ou de sabor, quando as forças se te apresentarem diminuídas, portanto, em decadência. Eles pedem aqui que a gente tenha atenção
a nossa cabeça, as nossas ideias quanto à terceira idade. De vez em quando presenciamos irmãos e irmãs, né, já na terceira idade, se comportando muitas vezes como se fossem crianças, jovens de 15 e 16 anos, não aceitando que o processo natural aconteceu. Nós devemos aceitar que esse é um processo natural. E ainda colocam, o pior da velhice é a forma refratária com que muitos a consideram. Então, muitos consideram a velhice uma coisa ruim, alguma coisa que não querem chegar absolutamente em nenhum momento. Platão, que foi um filósofo, no seu livro, a sua publicação, seu escrito A República, colocou, na Grécia Antiga, colocou da seguinte maneira: a velhice é um estado de repouso e de liberdade no que respeita aos sentidos. Quando a violência das paixões se relaxa e o seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma multidão de furiosos tiranos. Então a velhice, com o tempo, ela vai nos mostrando que determinadas coisas que antes nós nos descabelávamos, porque aconteceu isso, porque perdimos noites de sono com determinadas situações. A velhice vai nos mostrando que as necessidades que nós temos efetivamente para a nossa vida, elas são bem mais simples. Quando ele fala das paixões aqui, me lembra muito daquela época em que somos jovens, temos 17, 18 anos, jovens, e daqui a pouco conhecemos uma menina e essa menina nos dá atenção, aí perdemos a noite, parece que o mundo acaba. Mais adiante a gente percebe que efetivamente, não, o mundo não acaba, as coisas estão aí, o mundo está posto, é o meu campo de experiência, é o meu campo de vida, a minha escola. Então, Platão nos colocou isso já naquela época, por quê? Porque sob o ponto de vista emocional, com o avançar da idade, as pessoas se tornam mais conscienciosas, mais tranquilas, estáveis, menos atormentadas, então, por sentimentos, por paixões. Veja que estamos falando de Platão, Grécia Antiga, 427 a.C. Já tinha-se essa ideia a respeito. Mas, já que estamos tocando no assunto velhice, esse assunto tem muito a ver com o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre o assunto honrai o vosso pai e a vossa mãe. O assunto entra nesse sentido porque nos tempos atuais, muitas vezes percebemos que os mais jovens, não tendo a consciência de que chegarão a uma idade mais avançada também, não dão a devida atenção ao seu pai, à sua mãe, que já estão velhos. Não nos tratam com o carinho e o zelo necessários. Às vezes os abandonam, não dão a atenção necessária. Às vezes até parece que estão a fazer um favor. Então, ali no capítulo, coloca o seguinte: honrar o seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los nas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na nossa infância. Porque na nossa infância eles fizeram isso. Algumas vezes, as pessoas até podem comentar, algumas pessoas, mas o meu pai e minha mãe não foi aquilo tudo. Como já ouvi algumas pessoas comentando, meu pai não foi isso, minha mãe não foi aquilo. Só que aí acabamos nos esquecendo de alguns ensinamentos que Jesus nos colocou muito propriamente dentro do seu Evangelho. O perdão, o amar ao próximo.
nós acabamos não perdoando as pessoas que acabaram nos ofendendo, daqui a pouco não nos cuidaram de maneira adequada. E aí vem aquela pergunta: quando isso acontece, quando eu tenho esse rancor guardado em função de meu pai e minha mãe não terem cuidado de mim adequadamente, não terem se comportado como os pais zelosos que gostaríamos que fosse, quando pensamos dessa maneira, estamos levando o que no nosso coração? Como é que nós vamos chegar no plano espiritual com isso dentro de nós? Em que situação eu chegarei ao plano espiritual carregando isso dentro de mim? Quando cometemos erros, nós queremos que os outros nos perdoem. Por que não perdoar aqueles que cometeram os erros conosco? São situações difíceis que exigem muito altruísmo, sim. Mas é esse altruísmo que Jesus veio nos chamar a atenção. É esse altruísmo que Jesus veio nos dizer que devemos tratar o nosso próximo, que muitas vezes nem conhecemos. Imagina aqueles que nos deram a possibilidade de estarmos aqui hoje, que querendo ou não nos colocaram no mundo, que querendo ou não ajudaram na nossa encarnação, ajudaram de estarmos aqui vivos. Por pior que muitas vezes tenha acontecido, pensemos no perdão e no amor ao próximo. Pensemos se os pais já velhos e fracos têm a obrigação ainda de continuar servindo jovens e fortes, de sustentar jovens e fortes, que nós vemos muitas vezes. São coisas que nós, como sociedade, nós temos que nos perguntar. Mas, pensando nisso, nós temos que sempre enxergar a lei da caridade. Então, se pague o mal com o bem. Sejamos indulgentes para com as imperfeições, não só daqueles que estão externos à nossa casa, à nossa família, ao nosso círculo de relações pessoais. Mas se somos indulgentes para com eles, que muitas vezes são estranhos, imagina ainda mais com aqueles que nos deram a vida, então. Os filhos devem tomar a regra da conduta para com os seus pais, sempre sob o preceito de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não faça ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito a você. A dor do abandono e da solidão é imensa para todos. A velhice é a fase que a gente mais precisa de carinho. E não se esqueça, essa idade chega para todos. Aí a pergunta que fica é: se eu trato meu pai e minha mãe, eu trato pessoas de mais idade, desrespeitando-as, fazendo de conta que são invisíveis, porque algumas vezes a gente percebe que as pessoas tratam os velhos como se eles fossem invisíveis. Se eu estou tratando eles dessa maneira, qual é o exemplo que eu estou dando para os meus filhos ou para as crianças, que amanhã ou depois nós seremos os velhos e eles serão os adultos? Eu estou dando o mesmo exemplo a eles e podemos ter absoluta certeza que eles, com esse exemplo, farão a mesma coisa conosco. Então nunca se esqueça, a idade chega para todos. Que hoje nós plantamos, amanhã nós vamos colher.
Então, já que vamos colher amanhã, vamos plantar o carinho, vamos plantar a gratidão, vamos plantar a paixão, a compaixão, perdão, a atenção, né? Vamos plantar a tolerância, a paciência, a compreensão. Vamos plantar o amor. Porque ao plantarmos isso, estaremos dando o exemplo para a juventude que vem aqui, logo atrás de nós. De que esse é o exemplo certo e correto a ser seguido. Quero agradecer pela atenção de vocês e espero que possamos todos refletir sobre este assunto. Que assim seja. E agora, neste momento, gostaria então de pedir a todos que fechem os seus olhos. Vamos harmonizar a mente e o coração, elevar uma prece ao Pai. Em agradecimento, Pai, pela vida que temos, pelas experiências que passamos. E queremos te pedir a proteção, o amparo, a luz, não só para a nossa caminhada, mas para a caminhada de todos os nossos irmãos que estão em jornada no ar terrestre, tanto do plano espiritual quanto do plano material. Agradecer aos nossos amigos do plano espiritual que nos acompanham 24 horas por dia, nos intuindo, nos orientando e nos protegendo. Que o Senhor sempre esteja com todos vós. Que assim seja.